Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto a respeito do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos abrir novamente nosso coração para receber as mensagens divinas através das palavras do Allan Kardec e dos espíritos superiores, para que essas palavras sejam bem recebidas no nosso interior, na nossa mente, para que tudo isso faça uma diferença imensa na nossa vida e nos conduza mansamente pelas veredas da justiça. Que assim seja. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, itens do 21 ao 33. Veremos que Kardec enfatiza alguns aspectos já falados anteriormente, para reforçarmos o entendimento e enxergarmos o entrelaçamento de todas as ideias. Há sempre consequências para as suas ações. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre pelas faltas alheias, a menos que tenha dado motivo, seja pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-la, como, por exemplo, motivar alguém ao suicídio. Esse é o item 21. Allan Kardec ele nos recorda de que temos os méritos do bem que realizamos e também do mal que não realizamos. Só que isso não basta, a gente precisa fazer o bem, senão vamos responder por aquele bem que não realizamos, que não deixamos acontecer por conta da nossa inércia, mas também pelo mal que inspiramos as pessoas a fazerem. Nesse caso, ele usou o exemplo como um suicídio, da gente incentivar alguém, não vamos matar a pessoa, mas incentivamos que a pessoa o faça. Responderemos por isso também. Um outro exemplo muito prático é no dia a dia com as crianças. Se somos responsáveis por alguma criança e passamos mau exemplo, não conseguimos nos comportar bem e porventura essas crianças absorvem tudo isso de mal e realizam nas suas vidas, nós estamos ensinando pelo exemplo, sem forçar que a criança faça. Também responderemos por isso. Mas isso é só referente às crianças das quais somos responsáveis? Não, a toda pessoa que se inspirou numa má conduta nossa, a gente vai responder por isso. Da mesma forma, todas as pessoas que se inspiram nas nossas boas condutas, através dos bons exemplos que realizamos, aí sim, vamos receber nossa gotinha de mérito em cada uma dessas. Mesmo porque a gente está despretensioso, a gente está sendo o melhor que a gente pode e as pessoas que também estão interessadas em darem o seu melhor, enxergam isso na gente e absorvem também realizando. E aí o nosso galardão, a nossa recompensa será com as moedas celestes. Item 22. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são mais ou menos idênticas. Temos assuntos aqui do Allan Kardec para nós conseguirmos visualizar e termos alguma referência, direcionando os nossos pensamentos para as possibilidades associadas às nossas atitudes. E achei essa imagem muito emblemática, porque mostra cada um carregando a sua cruz. Cada um vai ter a sua parcela de responsabilidade diante dos fatos que proporcionou na própria vida, bons ou ruins. E a exemplo de Jesus carregando sua cruz até o fim do Calvário para ser elevado da terra, quando aceitamos as nossas provas, expiações, missões e levamos até o fim, subiremos mais um degrau na escala evolutiva. A punição mais comum para os apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, é a lentidão na separação da alma do corpo,
nas angústias que acompanham a morte e no despertar na outra vida. Ao dizer mais comum, Kardec confirmou que os casos podem variar. Quando ele se refere ao apego à matéria, ele está dando para a gente aquele foco nos exageros que temos nas posses, de querer só para a gente aquilo que é nosso, não aceitar que a gente perca ou que estrague alguma coisa, com relação também às pessoas que a gente ama muito, que não são nossas posses. Se a gente desencarnar com esses apegos excessivos, não é deixar de amar, de cuidar, porque isso a gente não perde nunca. São relações de preservação da vida alheia, de um contexto social que leva a gente a uma família espiritual que dura eternamente e o amor sempre prevalece. Só que se existem essas posses, esses desejos de que tudo que é nosso é somente nosso, quando a gente desencarnar e o nosso espírito quiser desenlaçar do nosso corpo, porque acontece isso na hora do desencarne, esse processo vai ser mais lento, assim como depois a perturbação também fica mais lenta, porque a gente está muito ligado à matéria e a gente que escolheu ser assim. Quando ao longo da vida, da sabedoria, a gente podia aprender que Deus é dono de tudo e na hora que Ele quiser, Ele pode resgatar tudo e todos. Que a gente saiba amar, entendendo que estamos numa passagem, entendendo que estamos numa estação, fazendo uma viagem com algumas pessoas e que a gente vai precisar se despedir de algumas delas e também das coisas que vamos deixar aqui e que não podemos levar conosco para o plano espiritual. Nesta imagem, Jesus, levando algumas pessoas para o plano espiritual, oferece uma tesoura para aquela que está desencarnando, para que ela que rompa a sua ligação excessiva com os seus bens. Se não soltar, vai continuar preso e vai ter um arrastamento para ficar ainda aqui e vai sofrer, porque não pode levar nada nem ninguém, a não ser que seja uma vontade de Deus de levar alguma pessoa que a gente gosta. Só que a gente sabe que cada um tem o seu tempo e que sempre haverá o momento do reencontro, seja hoje aqui na reencarnação, todo mundo junto, seja no plano espiritual, seja nas vidas futuras, seja também através dos nossos sonhos. Entre os que têm uma consciência pura, que se identificam durante a vida corpórea com a vida espiritual e se libertam das coisas materiais, a separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. Nós que devemos dominar a matéria, não a matéria nos dominar. Na nossa imagem, o coração ligado ao reino de Deus, que pesa mais na balança do que os bens materiais. 23. Outro fenômeno entre os de inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos após a morte. Esses apegos que a gente tem da matéria, a nossa pouca evolução espiritual, que tudo isso demonstra a nossa inferioridade, se ainda mantemos, outra causa, podemos nos achar vivos quando já estamos desencarnados. E aí sofremos porque as pessoas não nos veem, não conversam com a gente, não nos escutam, não nos identificam. É um outro tipo de sofrimento que a gente pode passar, até mesmo pela incompreensão do que está acontecendo, sem entender. Quanto mais evoluídos, mais trabalho no bem, mais amor colocamos na nossa vida, isso daí não vai acontecer, porque a gente já vai entender o que está sucedendo. Item 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Esse é mais um castigo, mais um dos sofrimentos que a gente pode passar quando somos muito inferiores.
Se tivermos uma postura criminosa nessa nossa existência, pode ser que no nosso desencarne a gente tenha uma visão constante do sofrimento daqueles que afligimos. Nós tenhamos uma visão constante daquilo que se operou por causa da nossa vingança, da nossa raiva, do nosso ódio. E esse sentimento é muito pesado, é bem doloroso, e a gente também se cansa de ver repetidamente as mesmas coisas. 25. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas, outros são postos num isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Nossas condições são diversas, com possibilidades que os nossos pensamentos não conseguem alcançar, devido não só à misericórdia de Deus, que não compreendemos na profundidade, assim como todos os outros seus mistérios, e também não sabemos a intenção das pessoas em cada ato, em cada pensamento, em cada sentimento, assim como eles não sabem os nossos. E até mesmo quando cometemos um erro, não sabemos quais os da vida passada, nem mesmo os das outras pessoas. Kardec fala que os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem seus parentes queridos. Então a gente vê que podemos não ver as pessoas que esperávamos ver de imediato, porque precisamos de um tempo, precisamos de mérito, precisamos entender as condições, que são de Deus, não são da gente. Podemos também viver mergulhados em trevas absolutas naquelas regiões mais difíceis, talvez porque fizemos muito mal, ignoramos muito as pessoas que podíamos ajudar. Talvez também podemos não identificar a nossa condição no espaço. Ficamos perdidos sem saber para onde vamos, porque durante a nossa vida jogamos nosso tempo fora, realizando coisas ruins, ou então permanecendo indiferentes com as misérias alheias e com o conhecimento que temos disponíveis para o nosso crescimento. Os espíritos podem passar por sofrimentos de intensidade relacionada aos males que praticaram, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrerem, até que o arrependimento e o desejo de reparação coloquem um fim a essa situação. Essa mão de Jesus mostra que Ele está sempre pronto a nos auxiliar, a nos reerguer na nossa vida. Já que os nossos sofrimentos, como dizemos nos estudos anteriores, estão relacionados com as causas que demos para que eles fossem a nossa reparação, quando aceitamos reparar e rever tudo aquilo, ressignificar, a gente vai se melhorando e esse tipo de dor não vai acontecer novamente, porque a gente aprendeu a lição. Outros exemplos. Item 26. O orgulhoso pode ver acima dele aqueles que desprezava na terra. Vamos supor que nós tenhamos sido uma pessoa muito orgulhosa, arrogante por aqui. Chegando no plano espiritual, podemos achar que vamos abafar, mas não. Nesse caso, cometemos a mazela do orgulho e vamos chegar lá, poderemos ver aqueles que humilhamos, que desprezamos, em condição melhor que a nossa. Mas não é uma regra de que o rico não vai para o céu e somente o pobre vai para o céu. Essa condição financeira, ela é relativa, porque depende do uso que fazemos delas. O rico aproveitar o seu dinheiro, o seu poder, a sua influência para o bem, com todo o amor que tem no coração. E o pobre enfrentar suas dificuldades com resignação, sem reclamar, entendendo, tanto um quanto o outro, que é somente um processo, uma fase de uma existência infinita. Falando em orgulho, na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era uma pessoa muito pobre, que foi se aconchegar no cantinho da porta da casa do rico,
que nem ligava para Lázaro. O rico comia e jogava suas migalhas lá, caso Lázaro quisesse pegar. E os cachorros também iam comer com Lázaro. Lázaro morreu e foi recebido pelos anjos, levado até Abraão no plano espiritual. Posteriormente, o rico também morreu, mas foi para uma região mais difícil, mais densa. Olhou para cima, viu Lázaro com Abraão e pediu que Abraão retirasse de lá ou pedisse que Lázaro fosse buscá-lo. Abraão disse que não daria para transitar de um lado para o outro, porque pelo Espiritismo nós entendemos também que são as esferas e a gente só vai por sintonia, né? Como água e óleo não se misturam, a gente somente fica naquela onda pela qual nós nos sintonizamos. Aí o rico continuou: então que Lázaro molhe os meus lábios com água e vá lá na minha casa avisar a minha família para que não venham sofrer como eu estou sofrendo. Aí Abraão respondeu para ele: de que adianta Lázaro ir lá avisar? De que adianta um morto ressuscitar se eles não estão ouvindo nem a mensagem dos profetas e nem a mensagem de Moisés? E nós, no tempo atual, ainda temos mais que essas, as mensagens de Jesus e do Espiritismo. Portanto, estamos sendo plenamente avisados para que a gente observe a própria vida e seremos cobrados de acordo com o conhecimento que nós adquirimos. A parábola do rico e do Lázaro está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, lá nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. O hipócrita pode ter seus secretos pensamentos revelados sem poder esconder. Hipócrita significa fingir possuir um sentimento, crença, virtude, ideia ou igual que na verdade não tem. Se ele esconde um dos seus sofrimentos, pode ser que tudo isso seja mostrado e ele não consiga mais enganar ninguém, passando por uma pessoa que ele de fato não é. Paz, irmão, paz, querido. Às vezes, algumas pessoas se demonstram simpáticas e amigáveis quando na verdade estão armadas contra nós. Ou nós podemos nos encaixar nesse momento assim, em algum instante da nossa vida. Caso tenhamos sido nós, vamos torcer para que já tenhamos tido o nosso despertar, para não trabalharmos mais esses sentimentos que são venenos. A gente quer matar outra pessoa, mas quem está tomando veneno somos nós mesmos. Ao passo que se essa cordialidade que as mãos estão demonstrando na figura fosse verdadeira, automaticamente eles já estariam trocando um magnetismo incrível que poderia resgatá-los de uma tristeza profunda, caso tivessem tido naquele dia. Para a gente pensar. O sensual pode passar pelas tentações sem o satisfazer. Presta atenção. Às vezes a gente gosta dos prazeres, das tentações da carne. E isso é um dos apegos também, além do orgulho, além das outras situações mencionadas anteriormente, que nos prendem por aqui. Aí, caso seja sensualidade a nossa mazela, a gente vai olhar sem poder fazer nada, não vai poder usufruir. Mesmo porque a gente vai estar no plano espiritual e a condição lá é muito diferente da de cá. E eu separei uma imagem chocante para vocês. Se preparem. Só o cachorrinho está sensualizando por aqui. O egoísta, outro apego, né? Egoísta é puro apego, que é tudo só para ele. Pode ser abandonado por todos e sofrer o que os fez sofrer na terra. Como só pensou em si, agora ninguém pensa nele. O ego vai te levar longe e vai te deixar lá, sozinho. O egoísmo é o oposto da caridade. É o contraponto, é como se fosse um cabo de guerra, cada um puxando para um lado assim.
Só que a caridade não força ninguém. Se a gente deixar o egoísmo prevalecer, ele vai vencer, por hora, essa batalha. Até que Deus interfere e dá um empurrãozinho na gente, sabe? Igual a gente já falou em outra parte desse estudo, dá aquele empurrãozinho, que é um sofrimento um pouco mais intenso, mas que vai fazer a gente acordar. Item 27. O meio para evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais rápido possível dos seus defeitos na vida presente. Reparar aqui mesmo o mal, para não ter que repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Quanto mais a gente demora para corrigir os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, as consequências podem ser mais difíceis. A oportunidade é agora, nunca é tarde para começar. Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros, especialmente quando a gente já sabe que precisa corrigir. Não é mais fácil deixar isso para seguir em frente? O orgulho, o passado de erros, egoísmo, vaidade, maledicência. É mais fácil deixar tudo isso para trás. A gente ainda vai se lembrar dos próprios erros, mas que sabedoria que a gente olhar para eles como um motivo de aprendizado. Como se a gente olhasse para eles e retirasse o curativo das chagas que nós mesmos provocamos, porque elas já estão curadas. Conseguimos olhar para as nossas cicatrizes com a força de um vencedor. Item 28. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante sua vida corporal. Mais tarde, outra reencarnação lhe é concedida para expiar e reparar o anterior, passando por novas provas. É o que a gente vem falando ao longo dos estudos e que Kardec reforça. Agora é a hora da gente fazer o futuro melhor. Mas o espírito aproveitará em maior ou menor grau, segundo seu livre-arbítrio. Se não aproveitar, terá um trabalho a recomeçar e cada vez em condições mais penosas. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, especialmente porque já temos a consciência do bem e do mal, da forma que nós somos, imperfeitos diante da perfeição relativa de Jesus, porém perfeitos para o nosso atual estágio evolutivo. Devemos observar todo o bem que nós conhecemos, todo o amor que nós somos capazes de sentir e utilizar isso diante das nossas escolhas. Eu te dou o livre-arbítrio, Adão, e eu te dou essa maçã. Você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? Não, o que é? Comendo a maçã. Will Tirando é o nome do criador dessa tirinha, que exemplifica muito bem a gente diante das recomendações de Deus, através dos profetas, Moisés, Jesus e o Espiritismo, e das nossas tentações. Desta maneira, aquele que muito sofre na terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de muita felicidade aparente, malgrado seus vícios e sua inutilidade, pagarão caro numa existência posterior. Às vezes a gente olha aquelas pessoas que são felizes, mas às vezes só na aparência, que desfrutam de ostentações aqui na Terra, que confundem a gente muitas vezes. Isso é um fato. Só que a gente tem que viver em alerta, porque nem sempre estão felizes. Ou se de fato estão confusos com essa felicidade, pode ser que numa vida futura venham em condição oposta.
Foi nesse sentido que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala assim para a gente: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. A fé no futuro pode consolar e trazer paciência, pois essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, vistos que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. A solidariedade entre as existências. Todo o sofrimento que temos hoje, quanto mais sofremos, é porque mais dívidas trazemos de vidas passadas, ou que demos uma pioradinha nessa vida. Só que nessa vida é a chance da gente fazer a futura melhor, criando novos hábitos, trabalhando todo o amor que temos no nosso coração e dividindo alguma coisa nossa com o próximo. Seja um abraço, a gentileza, seja um dinheiro, uma roupa, uma coberta. A gente tem muitas possibilidades de fazer o bem e todas elas são as sementes da nossa vitória. Item 29. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado das consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. Ainda bem que não temos penas eternas, né, pessoal? Essa é a misericórdia divina e é a lei do progresso que mostra que todos nós venceremos. Somos capazes, e se Deus um dia permitiu que uma porta se fechasse, outras tantas estarão abertas. E aí, através desse amor que Ele divide com a gente vai escolher a melhor porta para darmos continuidades nas nossas muitas existências. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Livro Amizade, Espírito Meimei, por Chico Xavier. Maravilhosa essa frase. Deem uma pausa no vídeo e leiam novamente. Item 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são as consequências das imperfeições do homem. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Allan Kardec. Item 32. Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Respondam nos seus pensamentos. E se Deus criasse a gente perfeito? E se Deus escolhesse tudo que a gente pudesse realizar justamente para a gente não errar? E aí? Não há dúvida que eu poderia fazer,
Mas se não fez, é porque a sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes, mais ou menos penosas. Talvez, se Deus fizesse isso, fizesse a gente nascer perfeito ou Ele escolhesse tudo por nós, fôssemos robôs e Deus nos programasse só para fazer o bem, sem reflexão nenhuma, sem aprendizado nenhum, somente em razão do automatismo que Ele porventura pudesse criar para nós, porque Ele pode fazer todas as coisas. Talvez assim nós acabássemos sendo todos iguais. Seríamos robotizados e idênticos. Seria interessante esse quadro? Faria sentido para a interdependência e o aprendizado com as diferenças? Que jeito a gente ia aprender pedir desculpa se ninguém errava? Que jeito a gente ia aprender a fazer uma aptidão diferente se ninguém ensinasse? Que jeito a gente podia ter uma ideia, construir uma lei nova, se ninguém trouxesse a dúvida? E se a gente somente aceitasse tudo? Qual é a força que a gente teria para construir algo novo? Deus é muito sábio e deu essa liberdade através do nosso livre-arbítrio, para que a gente se construa tijolo a tijolo. Só que Ele não nos deixou desprevenidos e nem despreparados, porque temos uma equipe espiritual e temos também a nossa equipe material, familiar, amigos, trabalho, casa espírita, atividades de uma forma em geral. Sempre alguém olha para a gente com um jeito diferente e a gente fala, aí tem um irmão espiritual e a gente vai ter muita afinidade nessa caminhada. Olha que força incrível, que sabedoria e o prazer, a alegria de comemorarmos todas as vitórias. E sabe quem chega primeiro para nos abraçar? Jesus, tá lá o primeiro torcedor, enviado de Deus, que porventura também fica muito feliz e traz aquela chuva de bênçãos diretamente para o nosso coração. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. Já pensou se a gente nascesse anjo e vivesse nessa foto aí, em volta de Jesus, curtindo da sua atenção, do seu amor, do seu carinho, de uma forma mais exclusiva? Mas e se não fosse assim? E se fôssemos aqueles escolhidos para ficar do outro lado? A primeira opção seria muito boa, mas a segunda a gente já não ia querer tão fácil assim. Como as coisas seriam injustas se Deus procedesse dessa maneira, Ele decidiu ser justo, porque Ele é perfeito, tem a perfeição das perfeições. Então decidiu que todos nós teríamos oportunidades iguais de crescimento, de aprendizado, fomos criados iguais, para que essa situação de privilégio ou preterição não fosse acontecer na nossa existência. Admitindo isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada para cada um? Alguém consegue pensar em outra coisa? A via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei gravada em todas as consciências foi ensinada a todos. Deu para entender que está todo mundo embutido aí? E qual que é o objetivo que todos vamos alcançar? A angelitude ao lado de Jesus. E a condição para a gente chegar lá é seguir as leis de Deus, trabalhando amor, perdão, caridade, no grau máximo que a gente conseguir. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tenha o seu mérito.
todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. O bem e o mal são facultativos e dependem da vontade de cada um. Vocês conhecem a história do lobo que a gente tem dentro da gente? Aliás, dos lobos. Dentro de nós temos um lobo bom e um lobo mau. Numa batalha, quem que vence? Aquele que a gente alimentar. Conforme nós vamos evoluindo, dentro de nós temos uma maior capacidade de distinguirmos o bem e o mal. Independente dessa nossa capacidade, Deus sempre envia e enviará os seus mensageiros para nos auxiliarem nesse processo. E essa imagem é uma pintura, chama Criação de Adão, de Michelangelo, nascido em 1475, uma das obras mais famosas da história. Vejamos aí, Deus, que é esse barbudo, ele está com a mão esticadinha assim, ó, para alcançar o Adão. E Adão não está tão interessado, olha a mão dele mais relaxada, menos empenhada em encontrar Deus. Lembra, Deus é nosso Wi-Fi, né? Ele está conectado, está com a rede aberta o tempo todo. Só que a gente tem que se esforçar para conseguir alcançar essa ligação com Ele e receber de uma forma mais impactante essas inspirações. Porque elas acontecem, é que às vezes a gente que não percebe. Vamos observar na nossa vida se a nossa mão está esticadinha assim, igual a de Deus, para nós o alcançarmos, ou se estamos assim, meio na dúvida, meio na ociosidade, na preguiça, sim, de fazer umas renúncias, de se melhorar, transformar mazelas em virtudes. Às vezes rola uma preguicinha de alcançar Deus, né? Porque alcançamos Deus seguindo as leis dele e também transformando em virtudes as nossas mazelas. Item 33. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda falta traz o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Aqui Kardec nos mostra aquilo que vivenciamos todos os dias, que ocorre automaticamente conforme vamos nos expondo aos excessos ou nos permitindo cair nas tentações. Cada qual nos traz as consequências respectivas. Algumas ocorrem instantaneamente, como, por exemplo, as doenças que vêm dos nossos excessos. Contudo, posturas de disciplina geram méritos, cura ou então nem chega a acontecer nenhuma dessas consequências. Se eu for guloso, vou ficar com dor de barriga. Se eu estudar bastante, vou aprender tudo e passar de ano. Figurinhas preparadas para as crianças da evangelização. Mas quem está imune delas? É bom a gente dar uma lembradinha, né? Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se dos males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade na vida futura. Uns derrubam árvores e sonhos espirituais, outros plantam sementes de amor e adubam com o conhecimento da imortalidade. O que a gente está fazendo? Destruindo sonhos? Plantando novos sonhos baseados no Evangelho de Jesus? Estamos plantando semente de trigo ou nós estamos sendo o joio, atrapalhando o crescimento daquelas pessoas interessadas em alcançar logo um mundo de regeneração? Onde nós estamos? Essa é a lei da justiça divina.
a cada um segundo suas obras, tanto no céu quanto na terra. Poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, por Chico Xavier, Espírito Cruz e Souza, página 402, editora FEB. Soneto. Nos labirintos dessa eternidade, que nós vivemos luminosa e pura, a alma vive na intermina procura do filão de ouro da felicidade. Quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade, vendo a auréola da imortalidade, a alvorada risonha de ventura. E ao fim de cada noite tormentosa, que a existência na prova dolorosa canta e vibra num dia de bonança. Em torno da verdade a alma gravita, buscando a perfeição pura, infinita, nessa jornada eterna de esperança. Muito obrigada, gente. E até a próxima.